Eu Boa vou noite. Boa noite. Eu vou começar outra vez. Bom, em 1910, Lanzer casou-se com a moça que ele tinha escolhido, apesar da não aprovação do pai, que sonhava para ele outro matrimônio. E em 1913, ele estava com 29 anos, ele se tornou advogado. Em agosto de 1914, ele foi convocado pelo exército imperial e foi feito prisioneiro pelos russos em novembro desse mesmo ano e morreu sem ter tido tempo de aproveitar os benefícios proporcionados pela sua análise. Triste isso, né? Em 1923, aí o Freud ele continuou escrevendo, não foi só isso que ele escreveu sobre o Homem dos Ratos. Ele escreveu muitos outros artigos que tinham a ver com isso. Em 1923, ele escreveu o seguinte: o paciente a quem a análise que acaba de ser relatada restituiu a sua saúde psíquica, mas foi morto durante a Grande Guerra, como tantos jovens valorosos em que era possível depositar muitas esperanças. Então, ele veio, ele fez análise, ele se dedicou, ele participou do exército, ele se formou advogado, ele se casou com a mulher que ele tinha escolhido e ele não aproveitou nada disso. Bom, Freud, no estudo desse caso, ele teve a confirmação que graves sintomas obsessivos podem ser curados pela psicanálise, utilizando o mesmo procedimento provado com êxito no caso de muitas histéricas que ele também relatou. Então, aqui eu gostaria de fazer um comentário com vocês. O Freud ele começou a sentir, a perceber que a análise bem conduzida, uma situação bem levada, ela traz muitos efeitos, entende? Então, a gente está falando assim que o método aplicado corretamente, ele tem um efeito muito importante. E tem uma coisa assim que eu tenho pensado muito, eu tenho conversado com meus pacientes, eu falo assim, olha, uma análise bem conduzida, que você se beneficia, que você tem uma expansão mental, quanta situação dentro da família que você melhora, quanto problema que você evita, quanta direção boa que você dá, entende? Como é diferente numa família você ter uma mãe que está depressiva, que está tomando só remédio, que fica na cama, e uma mãe que vai lutando, vai melhorando, vai tendo ideias, fala muitas coisas para o marido, orienta os filhos. Que diferença que faz? Entende? A gente não consegue nem aquilatar o benefício que tem, sabe? E eu acho que vocês concordam comigo, né? Assim, não é só uma pessoa que se beneficia, eu acho que é a estrutura que a pessoa vive, né? Que pode se beneficiar bastante. Então, o Freud, principalmente, ele tinha muito apreço por esse caso, porque foi um caso que ele pôde ver muita evolução, né? A neurose obsessiva, ou a doença da dúvida, como ele chamava, caracteriza-se por distúrbios compulsivos espantosos, que produzem sérias limitações para a pessoa.
Eu não sei aqui quem que já teve experiência de conduzir uma análise com uma pessoa que tem sim uma neurose obsessiva marcante. A pessoa tem ruminações no pensamento, às vezes pega uma coisinha assim e fica dias com aquilo, um tormento, né? Ideias obsessivas, compulsão a cumprir atos indesejáveis, rituais variados destinados a lutar contra esse comportamento e esse pensamento. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem pensamentos muito estranhos, ela também tem atos compulsivos no sentido de ver se ela tira aqueles pensamentos, aqueles. Então, fica aquele ciclo vicioso, né? São pensamentos obsessivos, ações compulsivas. O homem dos ratos, ele vivia terrificado pela ideia obsessiva, esse é o grande medo obsessivo que nós vamos falar, de que o suplício dos ratos que a gente descreveu na semana passada fosse infligido a seu pai, e daí o apelido que ele recebeu de Freud, homem dos ratos, né? Em razão da natureza invalidante dos sintomas obsessivos, até então, essa ficção era a ficção era considerada como sinal de uma degenerescência ou de uma debilidade orgânica do psiquismo. Aqui eu queria comentar uma outra coisa com vocês. Uma neurose obsessiva grave, você vê o tormento que a pessoa vive. E você vendo isso de perto, você começa a pensar assim: não é possível que não tenha uma causa orgânica, porque a pessoa vai comprometendo muito a vida dela, aquilo vai piorando, tal. Agora, tem uma coisa assim que eu acho que eu até já comentei com vocês. Tem situações que hoje a gente não vê mais em toda a sua totalidade. Por quê? Porque a medicação melhorou muita coisa, entende? Às vezes, um surto psicótico violentíssimo, que a pessoa arrebenta o que tiver na frente, isso, nesse grau de, é, de expansão do sintoma, você não chega a ver, porque felizmente as pessoas vão sendo medicadas e dá uma segurada. Então, a gente está falando de uma época que tinha, assim, toda uma expansão no que a pessoa ia apresentando. Então, o êxito obtido por Freud nessa cura permite demonstrar que a neurose obsessiva é uma afecção de origem psíquica e que, assim como a histeria, tem sua origem em conflitos inconscientes, de origem sexual e afetiva, e que, além disso, quando se consegue, mediante a lembrança desses conflitos, lembram a questão da memória, de poder relembrar o que aconteceu para a pessoa se desvencilhar daquilo, geralmente são surgidos na infância, obtém-se um alívio muito grande das questões que passam a atormentar essa pessoa adulta, né? Esse tratamento permite a Freud evidenciar igualmente o papel determinante desempenhado pelo erotismo anal na neurose obsessiva e pelo conflito entre amor e ódio, que será chamado de conflito de ambivalência, né? Então, a pessoa vivencia imensamente o tempo todo a questão do afeto muito intensamente vivenciado, mas ele é vivenciado
no conflito e no tormento que a pessoa vive. Às vezes, na relação mesmo, tem uma certa frieza, entende? Muita da carga de energia que a pessoa tem fica colocada nesses pensamentos todos que a pessoa vai brotando da mente dela, né? O homem dos ratos, ele ficava desesperado de preocupação com o pai, com a noiva, que isso pudesse acontecer com eles, tal, tal, tal. A vida afetiva dele estava empobrecida, né? Que é o mecanismo que a gente chama de isolamento. Uma série impressionante de obsessões veio com muitos desses sintomas. É um medo irracional de que algo acontecesse ao seu pai ou à sua noiva, temor de ser tomado pelo impulso de cortar a própria garganta com uma navalha. E o paciente relatou a Freud que a obsessão voyeurista, que é de olhar, né, olhar uma mulher nua, olhar alguma relação sexual, ele começou a aparecer por volta dos 6 anos, época em que uma governanta muito bonita o levava para sua cama e permitisse que ele a acariciasse. Então, aqui vocês veem como que isso também é complicado. Às vezes, uma criança, sem que os pais percebam, na surdina de tudo, comece uma vida sexual muito precocemente, todo o mal que traz, porque a criança não tem uma questão egóica desenvolvida para poder viver essas coisas, entende? A vida sexual, tal como acontece, relações sexuais, é para um adulto, entende? Imagine acontecer isso com uma criança de 6 anos. Assim, não tem ego para elaborar isso daí, né? E geralmente a criança fica muito assustada, com muito medo, às vezes nem conta para a mãe, não fica nem sabendo, né? Ou às vezes tem um primo mais velho, todas essas coisas que vocês sabem que acontece na família. Essas experiências sexuais precoces, acompanhadas de uma grande excitação, porque isso que o Freud mostrou também, a criança tem excitação sexual, E né? nesse caso aí, Sibeli, a governanta também pediu para ele não contar para ninguém, né? Foi uma agravante. Às vezes faz alguma ameaça, e ela era uma pessoa assim que tinha uma libido muito exacerbada. Quer dizer que, na verdade, é um abuso infantil, né? Claro, é. E a criança tem um sentimento de culpa intolerável. Criaram no espírito do menino um conflito insolúvel. Olha, uma pulsão erótica e um movimento de revolta contra ela. A criança sente um erotismo, ao mesmo tempo ela tem raiva daquilo. Um desejo e uma apreensão por esse desejo, um afeto penoso e atos de defesa. Ele fala assim, é o inventário completo para uma neurose obsessiva se instalar. Vocês querem que eu repita isso? Né? Então, o Freud coloca assim: quais são os ingredientes que vão trazer uma constelação de uma neurose obsessiva poder se instalar? Uma pulsão erótica,
Porque a pulsão erótica, ela existe na criança, tá certo? Mas aqui nós estamos falando de uma pulsão erótica que foi realizada. Uma pulsão erótica e um movimento de revolta contra ela. Porque ele era um menino de 6 anos que à noite ia com a governanta para a cama. Então, ele estava tendo uma vida sexual de adulto. A criança não está preparada para isso. Vocês sabem que nessa época, início de século, as crianças eram praticamente criadas pela babá, pela governanta, né? As crianças viviam muito longe dos pais, então tinha muita coisa que não se sabia que acontecia, né? Então, é assim, uma pulsão erótica e um movimento de revolta contra ela, um desejo e uma apreensão frente a esse desejo, um afeto penoso e atos de defesa contra esse afeto. É o inventário completo para uma neurose obsessiva se instalar. Bom, aí nós vamos falar mais alguma coisa aqui sobre a grande obsessão dos ratos. Desde o momento em que ele ouviu o relato do suplício, o paciente ficou terrificado com a ideia obsessiva de que essa obsessão fosse infligida, né, tal, tal, tal. E para afastar esse pensamento intolerável, ele repetiu um gesto acompanhado de uma palavra, né? A pessoa fica com muitos tiques, né? Vem o pensamento, ele fala uma palavra que é para afastar, como se fosse uma possibilidade de anular aquilo, entende? Ela tem atos que têm o sentido de anulação daquele pensamento, tem atos muito de superstição, né? Eu vou fazer tal coisa para não acontecer aquela outra coisa que eu pensei. Vamos ver. Bom, Freud revelou que a cada momento importante do relato, esboçava-se no rosto do paciente uma expressão bizarra, que era o horror de um prazer que ele próprio desconhecia. Até que ponto que o ódio que pode ficar nas relações não tem a ver com a questão da criança ter se sentido tão abandonada? Entende? Cadê as figuras que estavam encarregadas de proteger? A luta impiedosa entre o amor e o ódio e o erotismo anal trazem os conflitos revistos nessa análise. Primeiro, um conflito triangular entre o paciente, seu pai e sua noiva. A relação edipiana vivida com o próprio pai, né? O desejo que o pai o protegesse, que o amasse, e depois um conflito entre amor e o ódio, dado que as obsessões resultam de um desequilíbrio afetivo ligado ao fato de que o ódio é mais forte que o amor. Então, na neurose obsessiva, a gente fala, é a certeza do ódio e a dúvida do amor. A criança fica relegada a viver muito essa coisa de querer se vingar, de ter muito ódio do que aconteceu, né? Ambos, o amor e o ódio, ambos entrelaçados, formando a rede que caracteriza a neurose obsessiva e os seus sintomas.
Freud foi tentando desfazer, ó como que ele conduziu a análise. Aqui eu quero falar uma outra coisa da análise, assim, como é importante, mesmo se não for um quadro de neurose obsessiva, tudo que o paciente traz, aquilo precisa ser ouvido, precisa ser conversado, porque são as ideias que a pessoa vai escolhendo trazer para você, que é o que ela quer conversar sobre sentimentos que talvez a levem a uma aproximação da sua própria vida inconsciente. Então, às vezes, parece que é uma coisa que não tem nada a ver, e pode ser que tenha sim, porque você tem que contar com a questão do simbolismo, né? Então, cada coisa que ele trazia, o Freud procurava analisar, conversar, porque você vai desfazendo essas associações muito angustiantes. Então, ele foi tentando desfazer cada ideia obsessiva e cada ação, ele tenta descobrir o significado, geralmente absurdo, né? À primeira vista, de modo a torná-la compreensível para o paciente. Por exemplo, coisas absurdas que a gente viu, por exemplo, o que ele fez para pagar aquela dívida, que era uma dívida, que era uma bobagem, assim, é como você postar uma carta no correio, não sei quanto que custa, mas se custar aí R$ 4, assim, ele ficou desesperado com essa dívida, né? Então, não é a dívida em si, é o que representa, né? Depois, Freud procura recolocar cada elemento em uma rede de significações mais ampla, rede que se estende à medida que o trabalho de análise avança, até chegar a uma noção de conjunto do quadro psicopatológico. Conforme você vai conversando, vem trazendo, né, o significado. Uma das coisas que ele fez e que é extremamente importante é você criar uma aliança terapêutica muito forte que contou muito para o êxito da cura. Agora, essa questão de criar aliança terapêutica forte, você faz o melhor que você puder, você faz todo o esforço, mas você também depende do que o paciente vai trazer, né? Quer dizer, se a pessoa ela tem assim uma questão com uma dificuldade muito grande, né? Questões de inveja muito intensa, a pessoa acaba te atacando muito, né? E a gente fala assim que a inveja ela vem de uma situação idealizada. Você supõe que a pessoa tem isso, tem aquilo, às vezes não é nem real, não é? Bom, a gente falou assim que o sintoma obsessivo ele coloca junto duas tendências contraditórias, o amor e o ódio, de forma que ambas ocorrem simultaneamente. Mas o componente de ódio escapa à consciência do paciente, que justifica a sua ação mediante racionalizações. Ele vai falar para você, eu estou fazendo isso por isso, né?
É difícil até a pessoa chegar a perceber quanto ataque tem naquilo. Ela vai procurando dar explicações racionais para ela mesma. Bom, essas ações visam mascarar o ódio, a fim de que ele permaneça reprimido no inconsciente. O amor não conseguiu extinguir o ódio, mas só o reprimiu no inconsciente. E lá no inconsciente, esse ódio progride. Ele progride porque ele está afastado da consciência e lá ele pode até crescer, tá certo? Se o tema do erotismo anal é presente e Freud evoca as múltiplas significações simbólicas que existe, por exemplo, entre o dinheiro e o erotismo anal, e determinam os traços de caráter da neurose obsessiva. Por exemplo, a pessoa tem uma compulsão ao asseio, por exemplo, ligada ao temor obsessivo de uma contaminação, por exemplo. Tem pessoa que fica com esse ato compulsivo de lavar a mão, que ela chega até a ferir, de tanto que lava, né? Várias vezes, nós não estamos falando de pandemia, né? Aquele filme Toque, Toque, né? É, O filme é excelente para mostrar toda essa é, questão. é. Já assisti ele 2 vezes, tanto que eu gostei. Muito bom. Alguns casos assim muito bem retratados, né? Aquela síndrome, né, de Tourette. Essa semana eu participei de uma discussão que era sobre isso, sabe? Um caso de um menino que ele tinha assim, exatamente aquele quadro que aparece no filme. E ele melhorou muito com a análise. Ele fala também de uma outra coisa importante, que às vezes, durante um tempo grande na infância, existe uma crença sexual infantil de que as crianças nascem pelo ânus. Tem criança que demora muito para entender como que é de fato, né? Bom, então, hoje foi isso que eu preparei para a gente. Nós ainda teremos mais 3 encontros para falar do Homem dos Ratos, né? E você vê um quadro que nos interessa muito nós estudarmos, porque, como vocês bem estão lembrando, é o que hoje a gente chama de toque, né? E em que ele está ancorado, né? Eu Vocês vou. acham, só uma pergunta, é um assunto, é um pouco angustiante para a gente estudar, né? Quem que ia falar? A Eu Cláudia? ia fazer uma pergunta. Passa.
me fez pensar muito um caso que eu atendi há um tempo atrás, não atendo mais. Começou comigo criança, uma menina. E ela tinha esse quadro, assim, um tanto obsessivo com algumas coisas, não punha a mão, Mas é interessante que conforme a gente foi conversando aqui, você falou dessas três coisas, né, do cenário para neurose obsessiva, sempre me batia muito se tinha alguma violência sexual que tinha acontecido com essa menina, né? Nunca apareceu uma situação de violência sexual, mas era uma coisa que me atormentava o tempo inteiro, como se vinha a sua mente. é para mim. E agora, vendo aqui a gente, né, você dizendo sobre isso, eu falei assim, nossa, era por isso que não saía da minha cabeça. Sempre, de alguma forma, vinha essa questão se tinha acontecido ou não uma violência sexual, né? Mas nunca apareceu. Eu fiquei com ela muito tempo em atendimento. Então, mas você estudando tudo isso, tal, se você fosse atender hoje um caso assim, você acha que você perguntaria mais, você seria mais incisiva? Talvez eu fosse mais direta nas minhas perguntas, sim. Ela era uma menina muito bonita, muito arrumada, mais adolescente do que a idade que ela tinha, sabe? Sempre assim, muito embonecada, assim, para mais do que para a idade que ela tinha. É. Quando ela foi para você, ela era criança? Ela tinha uns 9 anos, eu acho. Acho que ela ficou comigo dos 9 aos 12 anos, eu acho. Mais ou menos isso. Você ficou assim satisfeita com o trabalho? Você acha que ela progrediu? Ela progrediu. Ela progrediu, sim. Só que tinha uma situação muito intensa de ódio da mãe de abandono, sabe? Que ficava se repetindo. Por conta da mãe a mãe rejeitou muito ela, rejeitou a gravidez, rejeitou ela desde bebê, nunca assumiu ela, né? Uhum. E a avó que cuidou dela, isso era muito repetitivo, essa conversa do abandono da mãe, sabe? Ela teve muita dificuldade de ter até um vínculo comigo, sabe? Demorou para ter um vínculo, assim. Demorou. Talvez, né, Cláudia, isso fosse alguma coisa que estava sendo vivido transferencialmente, né? Como se a criança colocasse: eu não vou me aproximar, não, porque vai que depois eu vou ser descartada, né? Sim. Sim. E você vê, Cláudia, que isso que você fala, a questão do ódio reprimido é bem provável que tenha. Né? E eu achei muito interessante isso dele falar que no inconsciente o ódio fica ali sozinho, reprimido, longe da consciência, então lá ele pode crescer. Não é? Ela tinha um vínculo com a avó, assim, de muito medo, né? Ela não saía do quarto da avó, a avó tinha que ficar junto com ela. Era bem, assim, medo de tudo, gritava na madrugada, né? E eu acho que foi muito ligando com isso, né? O medo, o desejo, né? E o pai estava O presente, ódio, Cláudia? né? O pai Foi? presente? Não. Também nunca assumiu. Uhum. É. Nunca assumiu. Eu tinha dúvida até se não tinha sido tipo meio que
sei se de uma certa forma, talvez uma violência sexual que a mãe tinha sofrido, sabe? Por tanta rejeição que essa mãe teve com essa menina. Mas eu nunca conversei com a mãe. Porque sempre quem trouxe ela foi a avó, e a mãe abandonou ela mesmo, mudou de cidade. Eu tinha esse pensamento, sempre era uma coisa que ficava, que vinha, de vez em quando vinha essa questão, eu perguntava como é que era isso, como é que era aquilo, com as pessoas que ela tinha um relacionamento mais próximo, né? Porque tinha um tio e um avô. Né? E a avó, o tio e o avô. Esse tio, de vez em quando, estava lá, né? A família era mais ou menos eles, assim. Então eu perguntava como é que era, mas ela nunca falou nada assim que aproximasse de alguma coisa que trouxesse para o lado sexual, sabe? Você vê assim, o ódio, ele tem uma raiz, né? Não é assim do nada, sabe? Uhum. Cibele. Mariana. Oi, boa noite. Eu queria estou pensando aqui nesses ingredientes da neurose obsessiva que o Freud fala. A gente pode considerar dessa forma para a gente pensar as neuroses obsessivas atuais? Olha, a gente pode fazer uma pergunta assim. O triângulo, né? Pai, mãe, o filho, é a estrutura que continua trazendo o crescimento, a expansão mental, ou então a frustração, a decepção e a falta, né? Porque se for, a gente conserva toda essa questão, porque uma criança nasce, ela tem que ser preparada para enfrentar a vida. E no nosso sistema, ainda quem prepara é pai e mãe, ou substituto, ou quando não for, que foi o exemplo que a Cláudia trouxe, existe ali já alguma coisa de conflito, né? Mas a gente gira em torno das relações familiares, né? As relações familiares ainda preparam para colocar essa pessoa na vida social e afetiva. Então, Mariana, eu diria assim para você, com toda a modernidade, com todas as diferenças, não é? Que a gente foi na evolução, podendo fazer parte, podendo conhecer, ainda essa estrutura, a criança nasce, né? De um pai, de uma mãe, eles são os responsáveis, né? Ela vai para a escola. Existe muita mudança, mas a base é a mesma, não é? O que vocês acham? Sim. Sim. Eu fico pensando na questão da triangulação edípica mesmo, porque o Freud, para ele, é muito isso, né? Assim, tem a ver com esse conflito edípico e tudo. E eu acho que eu fico minha dúvida agora, pensando melhor, né? Então, talvez eu esteja pensando num desenvolvimento ainda mais primitivo, sabe? De algo antes da questão edípica.
Ah, sim, com certeza, né? Talvez você pensando nas questões da relação mais primitiva com a mãe, e outra coisa que a gente tem citado muito, né? As questões ainda anteriores a isso, da parentalidade, É, né? Quer dizer, uma criança que nasce, e ela nasce com toda uma constelação já projetada em cima dela. E é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Uma pessoa que faz análise, assim, o quanto que ela pode trazer para a família e assim, o quanto que ela pode evitar, por exemplo, você tem uma depressão que fica te rondando, se você puder evoluir, resolver, de não passar para os teus netos, entende? Hoje eu estou só lembrando de filme. É aquele filme Teste de Paternidade, não sei se alguém já viu. Ele é recente agora. Não vou dar spoiler, não, só falar um pouquinho da criança que eu achei interessante. A, é uma mãe que ela estava com câncer, tinha câncer e ela não tinha com quem deixar a criança. E ela entregou para um pai que estava desesperado para ter pai, para cuidar durante 3 dias. No fim, ele, esse rapaz tinha tanta vontade de ter uma criança, né, que a esposa dele não podia assumir a responsabilidade de ter um filho. Aí ele falou assim: eu preciso cuidar dessa criança. Era uma criança de 4 para 5 anos, é uma criança pequena, porque se eu não cuidar dela, como vai ser o futuro dela? Vai ser uma pessoa desajustada, vai ser uma pessoa, né, uma pessoa que não vai viver bem na sociedade. Eu preciso cuidar dessa criança. Eu me sinto responsável por ela, só por ter cuidado dela 3 dias. Mas o filme é muito interessante, vale a pena ver. Agora você falando, eu me lembro, eu vi alguma cena assim desse filme e eu acho que tem uma coisa assim. Você via a ânsia do rapaz, e uma coisa que nós podemos comentar aqui, no processo de você cuidar de alguém, a coisa mais importante que tem é você ver se você consegue se colocar na vida dessa pessoa como um objeto bom que ela possa introjetar, né? Então, eu queria falar um pouco do que a Mariana perguntou. Não é só uma questão assim de pai, mãe, a base, mas é alguém que faça esse papel de colocar dentro do mundo interno dessa criança a noção de um bom objeto. Isso já faz muita diferença na vida de alguém. Assim como, às vezes, você se oferece assim para um paciente que você assume em análise, né? Que você possa ser alguém disponível para essa pessoa, para conversar, né? E até eu estava relendo um artigo antigo do Dr. Odilon, um analista iluminado, falecido lá de São Paulo, e ele escreveu um artigo sobre neutralidade do analista na situação. E ele falou uma coisa que eu achei fantástica, que neutralidade não é você ser um analista que fica formalmente com o paciente, mas é você estar sempre disponível para conversar sobre o novo que cada sessão traz, né? Que você está com essa disponibilidade para a pessoa.
Boa noite. Cibele, Boa noite. eu queria pensar na pergunta da conversa da Cláudia sobre o abuso. E aí, assim, pode ser a sensação de dormir com a mãe o tempo todo, sabe? Aquela mãe que fica fusionada, um menino, e dorme junto, a sensação muito de estar na cama junto. Essa também não pode trazer essa sensação de abuso? Raquel, eu acho que sim, acho que eu concordo com você no sentido se for também uma convivência que traga uma certa erotização, né? E que fecha espaço para tudo mais. Aquela mãe que sem querer, porque tem uma coisa, eu parto do princípio, pai e mãe ama muito o filho, a gente não tem dúvida. E um pouco diferente do caso que a Cláudia contou, mas talvez ela não tivesse conseguido ser mãe dessa menina, né, Cláudia? Que até veio uma fantasia para você, se ela era uma filha concebida ou se ela era fruto de algum abuso. Mas a gente pensando assim, pai e mãe têm vontade, sim, de educar, de preparar para a vida, e às vezes acaba cometendo um excesso até por um desaviso, entende? Sim. E que você, às vezes, tenta dar tanto, 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 que a criança fica sem espaço para uma coisa nova na vida dela. Ela é totalmente invadida, né? Que é aquilo que a gente chama de superproteção. Eu acho que isso entrava muito mesmo. Era Mas uma aí da família parte de quem? simples, era uma família simples, eu atendia no serviço público, a menina estava sempre vestida de um jeito impecável, eu acho que daí ficava até meio sexualizado o negócio, porque ela estava sempre além da idade dela, o cabelo e tudo. E as coisas que a menina tinha de presentes eram coisas caras. Assim. A avó estava sempre assim, mal vestida, acabada. A menina estava sempre impecável e com presentes caríssimos. E assim, não era a mãe que proporcionava isso, era sempre a avó, né? Sim. E você sabe, olha, Cláudia e todos que estão aqui, isso às vezes quer dizer tanta coisa, entende? Tanta coisa. Por exemplo, até uma reação que esconde um pouco a raiva que às vezes os avós têm de ter que começar tudo outra vez e criar um neto, entende? Então, às vezes, você trata muito bem para esconder a rejeição e a raiva. E começam, às vezes, a aparecer fantasias. Deixa eu só responder aqui para a Lilian, tá? Até fantasias de enfeitar muito uma filha, uma neta muito bonita, para alguém levar e ela fazer um bom casamento, entende? Isso é muito comum, sabe? Mas que tem a ver com os papéis que estão ali meio fora de lugar, né? Vocês concordam com isso? Vocês observam essas coisas? E essa pergunta que eu te fiz é porque eu até sei de um caso, né? Atendo um caso assim, de uma mãe que, na minha cabeça, tem essa coisa de que ela. Foi um momento que ela não queria engravidar. A vida mudou muito. E então ela colou nessa criança. E essa criança apresenta sintomas
né? De lavar a mão, de chegar a sangrar, não posso relar nisso, naquilo, né? Mas é uma coisa assim, os dois. Sabe, tem uma coisa também que a gente pode comentar, assim. Às vezes acontece mesmo, né, de uma mulher engravidar, um casal, e às vezes é um descuido, naquele momento não queria, tal. Mas se existe uma ligação viva, essas coisas são transformadas e elaboradas. Né? Fala, a natureza tem uma sabedoria, você fica 9 meses grávida, porque nesses 9 meses muita coisa acontece. Inclusive, às vezes você passa a ter um envolvimento imenso. A princípio você não queria, depois você vai conseguindo elaborar, e às vezes você termina a gestação apaixonada pela criança, né? Por que que quando a gente vê filhote, até de cachorrinho, assim, fica encantada, né? Porque o filhote, como ele precisa de você para viver, ele te seduz. Qualquer raça, qualquer coisa, você vê o filhote, você se encanta, né? Mas é o cuidado que ele precisa, ele faz isso, entende? Para você poder se ligar e cuidar, né? Então, o bebê tem muito isso, né? Você fica, às vezes, horas, assim, olhando um nenê, porque é bonitinho demais, né? Assim, então, acontece toda essa interação de uma coisa, às vezes, a princípio, você não quer e depois você se envolve, você passa a ter um outro momento. Agora, o difícil nas relações é aquilo que fica negado, não pode ser citado, e isso que o Freud falou, que é muito sério. O ódio fora da consciência, ele pode crescer. Porque não é trabalhado, entende? É negado, é reprimido. Eu também já vi esse ódio assim em separação, né? A mulher, né? O marido se separa, ela fica com os filhos e um dos filhos, né? Muito parecido com o pai, né? É. E aí vem uma coisa parece uma sedução, um excesso para negar aquele ódio de ver aquela criança, né? E a coisa da atualização, porque às vezes uma criança aparece, né, com um dos pais, aquela coisa toda, mas não é aquela pessoa, é outra, né? Você poder se ligar naquela pessoa que ela é, né? Mesmo que tenha um traço semelhante, mas é outra pessoa e deve ter coisas absolutamente diferentes, né? Sibeli, boa noite, é a Silvia. Posso falar? Pode, Silvia. Sibeli, uma pessoa que tem a neurose obsessiva e que nas sessões ela não quer lembrar, porque eu tenho uma paciente que é do tipo da Cláudia, uma menina, e ela já está comigo há 6 anos, ela veio aos 16 anos, não, há 5 anos, ela tem 21, e quando ela começa a se aprofundar, ela fala para mim, não quero lembrar, não quero pensar nisso, isso me faz muito mal. E não fala, Sibeli. Então, de um transtorno obsessivo que ela tinha com uma compulsão por roupas semanais, naquela segunda só aquela roupa, colocar um shampoo do lado do outro, medo da noite, medo do escuro, ela mudou a obsessão para uma parte alimentar. Mas ela não quer lembrar. Ela fala para mim que dói muito nela lembrar o que ela precisa lembrar. Como é que faz com uma paciente dessa? Quer dizer que ela não vai ter progresso nunca? Como é que é isso? Às vezes ela até já está tendo, né, Silvia? E outra coisa, se eu não quero lembrar, é porque ela já lembra. Ela sabe do que ela está falando, né? Nós que não sabemos. Entende? Mas aí tem uma coisa, assim, né? Que
Por exemplo, você viu que exaustivamente foi falado aqui no Homem dos Ratos, que o Freud ele tinha uma atitude de dar uma pressionada. Vocês viram na mudança técnica que ele falou: eu não quero lembrar, eu não quero falar. Ele levantou do divã, mas o Freud foi insistindo que ele tinha que falar, tal, tal, tal. Hoje, talvez a gente já não trabalhe assim, né? Com essa pressão toda. E ele era o Freud, e talvez ele pudesse até se dispor a fazer assim, porque ele sabia fazer isso. Eu não sei se eu sei fazer isso, eu acho que não, sabe? Mas eu acho que geralmente eu falo muito uma frase assim para os meus pacientes. Eu falo, olha, você que sabe, assim, você vai determinar as coisas. Eu estou aqui à disposição. Quando você quiser falar, nós vamos falar, entende? Enquanto isso, nós estamos também ocupados falando sobre outras coisas que também são muito importantes. Quando eu pressiono um pouco, ela fala assim: não sei, não sei, não sei. Ela fala assim, sabe? E aí eu recuo, porque é aquilo que você acabou de falar, né? Eu tô percebendo que eu tô pressionando e ela não tá dando conta. Então eu recuo e espero. E isso nós já estamos 5 anos em análise. E é difícil. Mas você acha que nesses Terapia, né? anos ela fala muita coisa, vocês já trabalharam muitas coisas. Mas ela tem muita dificuldade de falar. Ela fala que ela prefere não falar as coisas. É uma pessoa que eu que tenho que cavar nela, porque ela não fala, ela não consegue. Até eu estava pensando assim, viu, Silvia, que talvez tenha todo o manejo, né? Que é a forma da pessoa manter você interessada nela, ligada nela, né? Fazer todo esse mistério, né? É uma forma, né? Talvez de Acredito, controle. estou acreditando. Eu acho que é isso mesmo. É um controle que ela tem sobre mim, porque ela também tem muito ódio dessa mãe, como a Cláudia falou, muito. Um pai totalmente apático, né? Que não aparece nunca. E acredito que ela está conseguindo dominar, porque eu estou na mão dela, né? Porque eu estou querendo ajudá-la. Acredito muito nisso. Porque tem muito a questão também da identificação projetiva, né? E a identificação projetiva ela tem um sentido tanto de comunicação, que ela vai pôr a angústia dentro de você para a comunicação ficar mais intensa, assim como também tem um objetivo do controle do objeto, para você não escapar, para você estar ali, para te manter interessada, né? E a pessoa faz isso colocando na relação muita emoção que ela sente que precisa ser melhor compreendida. São casos muito difíceis, né, CBL? Você vê que a Eu Cláudia estava está pensando falando, nisso. a Mariana está falando, a Raquel está falando, eu. São casos É, muito difíceis, né? E são nos sim. gera um pouco de Então, o angústia. investimento tem que ser muito no vínculo, nessa aliança terapêutica que o Freud fala, né? E na possibilidade de você ir compreendendo todo esse dinamismo e conversar muito com a pessoa, né? E poder falar tudo aquilo que a gente puder conversar vai ser um benefício para você. Então, eu estou totalmente às ordens, né, Falais? Eu posso conversar sobre o que você quiser, quando você quiser.
Eu tenho uma paciente Que assim também, interessante. que ela não consegue falar. Ela chega num momento, assim, por exemplo, 5 minutos de terapia, ela fala, não tenho nada para falar, não tenho mais nada para falar. Aí eu faço mais ou menos assim, como a Silvia colocou, né? Vou tentando puxar algumas coisas para que ela possa se desenvolver um pouco. Sim. Ela tem 20 anos, ela sofreu abuso, já levei, inclusive, para a supervisão aí no núcleo já 2 vezes, o caso dela, mas a gente conseguiu fazer um vínculo, mesmo online, a gente conseguiu. E Você começou com ela online? comecei com ela online. Comecei com ela em abril, no começo de abril desse ano. E ela conseguiu. Agora a gente começou a fazer um tratamento assim, de forma gratuita, né? Porque ela foi indicada para esse tratamento, e agora eu já consegui fazer com que ela entendesse que ela precisa pagar pelo tratamento, e ela começou a pagar a consulta já, a sessão já. É simbólico, né? Um valor simbólico para que ela possa... Porque antes ela não tinha nenhum trabalho, nada, agora ela está conseguindo ajudar a mãe a fazer faxina e tudo mais. Então, é só para ela poder valorizar um pouco mais, né, a terapia. E ela já fala, assim, que a terapia está sendo muito boa para ela, que ela não sabia que ela ia conseguir... Porque ela foi estuprada, e quando ela tinha 11 anos, isso trouxe muita angústia para ela. Volta. Agora ela... Oi? Muita revolta, né? Sim, muita revolta, e agora ela já consegue falar alguma coisa, mas de uns 20 dias para cá, um pouco mais, vamos colocar uns 30 dias para cá, ela começa a falar, daí 5 minutos ela fala, não tem mais nada para falar. Olha, você sabe, eu até ia falar uma coisa assim para vocês. Chuva, que ajuda bastante também, Eu acho que conversar com tranquilidade com os pacientes ajuda muito, né? Por exemplo, ela fala assim, Heloísa, eu não tenho nada para falar, né? E às vezes a gente poder falar assim, olha, você está falando isso, né? Que você não tem nada para falar. O mais correto seria você dizer assim, não me vem nada à mente para eu falar. Porque fala, olha, você não faz ideia como é a vida emocional de uma pessoa internamente. A complexidade que é, nós podíamos ficar nós duas aqui sentadas, nós íamos ter assunto para 1 ano, sem parar. De tanta coisa que tem. E é verdade isso. É verdade, né? Uma coisa é você não ter nada para falar e você pensa que isso é verdade. Outra coisa é você ficar sem ideias para falar, né? Então, você explicar essas coisas todas alivia um pouco, às vezes, a ansiedade que a pessoa está sentindo. Porque é chato você ir na sessão e não ter nada para falar. Fala, a Heloísa não vai gostar de mim. E hoje, na verdade, a conversa surgiu porque ela falou que a mãe dela comprou um coelhinho. Então, a partir dessa fala dela, daí ela foi se soltando, né? Então, a terapia durou 55 minutos, porque aí depois eu fiz até uma devolutiva para ela do que a gente conversou, ela ficou super muito feliz. bom,
ajudou bastante. E ela Mas, estava contente com o filhotinho lá. nossa, e ela cuida do filhotinho, do coelhinho agora, ela cuida da maritaca, ela cuida da galinha, dos pintinhos, da pé de roseira, ela tem um monte de coisa que ela cuida. Aí, depois que ela falou de tudo que ela cuida, ela falou, só não estou conseguindo ler e não estou conseguindo pintar. Daí a gente falou sobre isso também, e no fim acabou chegando ao momento de encerrar a sessão, e a gente tinha conversado sobre muita coisa. Exato. E você vê, ela falou muito para você de vida, né? De cuidar da vida, tudo isso, então isso dá muito assunto. Foi até o que eu falei para ela, mas você está falando para mim de vida, olha só o quanto de coisa bonita que você fez. Cuidou da maritaca, que a maritaca é danada, quando ela fica quietinha, você tem que correr lá para ver o que ela está fazendo, porque ela faz arte, né? O coelhinho fica trancado no lugar, quando você abre a porta, ele sai correndo. Tudo isso é vida, é energia, e você está ali junto. Fomos falando sobre isso, tudo, né? E ela foi se sentindo mais cheia de vida, né? Para poder transmitir aquilo que ela queria e não estava conseguindo. Mas o que eu acho interessante é que ela sempre fica. Eu também penso que pode ser esse medo, o medo de falar, né? O medo de não saber o que falar, o medo de não conseguir compartilhar, né? Porque ela não conversa com ninguém em casa, ela fica sozinha. Às Né? vezes, sabe, o paciente até fala para você de uma inibição com você, entende? De não saber se pode falar, como é que se comporta, né? Então, tem um lado, assim, que você também conquista um pouco a pessoa para deixá-la mais à vontade, né? E Eu estava explicar muita ouvindo, coisa. Hã? eu tava ouvindo aqui, né, ela relatar, e hoje a minha paciente falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: eu tenho muita coisa para te dizer, mas como eu nunca disse para mim mesma, eu não sei como vai sair, então eu tenho medo. Né? E daí, quanta coisa que dá para ser dita, né, a respeito disso, né? Que você falou, você se lembra? Eu falei para ela que estava tudo bem, que às vezes é muito difícil a gente ouvir mesmo, que é porque ela estava falando sobre como o pensamento é diferente de você falar para alguém, né? De você parecer boba, de você parecer maluca, né? De você. Então É, a gente começou a devagar sobre isso, assim, sobre que às vezes uma coisa boba não é tão boba assim, né? Que ela não vai parecer nada disso, que ela tinha medo. e Mariana, às vezes embaixo disso está aquela coisa assim, ai, será que ela vai gostar do que eu falo? Vai dar certo, né? O Né? medo, Eu acho que também tem assim, né? Além da relação comigo, com o terapeuta, eu acho que existem muitas coisas que quando, até na nossa análise pessoal, a gente fala para o outro e a gente escuta, é tão diferente mesmo, né? E eu acho que ela também tem medo desse encontro com ela mesma. Né? claro, claro, né? Então, por isso que a gente fala assim que é lógico que você está atenta ali, você quer entender o que está se passando, mas ter uma coisa um pouco descontraída, assim, ajuda, principalmente os adolescentes, né? Que ficam mais inibidos, geralmente, né, para falar. Eles têm muito esse senso, né? Que tudo para eles é muito ridículo, muito bobo. Exatamente, muito crítico, né? Sim.
Então, a gente está falando disso, né? De poder falar, tal, né? E então, eu queria perguntar para vocês se alguém quer perguntar mais alguma coisa, contar alguma coisa. Hoje o Heron me salvou na gravação, eu não ia gravar para o pessoal que não conseguiu vir. Seria Né, uma Heron? pena. Iam perder muito. Você me salvou, Heron. É. Bom, vamos combinar a semana que vem o que nós vamos ver, né? Alguém está com o programa aí na mão? Para mim está fácil, né? O que é a semana que vem? A semana que vem, iniciação à natureza do tratamento. Tratamento, é. E eu queria falar assim para vocês, olha, a gente vai marcando toda essa sequência que está no Freud, e toda semana eu procuro alguma coisa para ler, para trazer para vocês. Eu procuro no dicionário da Rudinesco, no Ernest Jones, eu também sempre leio, o Donald Meltzer, aquele livro que eu sugeri para vocês, e o Jean-Michel Quinodosa, assim, cada semana eu pego num volume, sabe? Eu acho que às vezes tem alguma curiosidade ali, né, que pode nos interessar. E nós vamos fazendo assim, viu? Então, eu desejo uma boa semana para vocês, tá? E a semana que vem estamos aqui. Obrigada, senhora. Obrigada. Uma Obrigado. ótima aula, nossa. Obrigado. Obrigada. Tchau, viu? Boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, Boa noite. obrigada.